Logo na página 66, tá? Página 66. Estão todos com o livro em mãos? A gente vai ter aqui, né, algumas palavras em inglês que existem, né, que são sinônimos, digamos assim, de felicidade, né? A gente tem happiness, felicidade é o mais usado, né, o mais conhecido, mas a gente também tem outras variações da palavra felicidade em inglês, né? Algum de vocês já viram o Glee, a série Glee? Glee? Uhum. Não sei se vocês, já que são mais jovens, não devem conhecer tanto, né? Mas Glee, ele é uma série fantástica de musicais e tudo mais, e Glee, né? Ele é alegria, né? Então, nós temos aqui excitement, que é felicidade, excitement, felicidade, é um dos sinônimos. A segunda é joy, que é empolgação, sorry. Nós temos gladness, que é alegria. Nós temos o glee, que é aí alegria também, né? Gladness, contentamento. Glee, alegria. Nós temos cheerfulness, que também é alegria. E nós temos o blissful, que é prazer, tá certo? Então, são palavras sinônimas de happiness, tá bom? E aí, se vocês virem alguma dessas palavras dentro de um contexto, uma frase, um texto, uma frase, seja o que for, saibam, recordem que todas elas estão ligadas à alegria, tá certo? E aqui na primeira questão, vocabulário apenas, vocês procurem rapidinho, eu vou dar um minuto para vocês, para que vocês encontrem mais adjetivos derivados do substantivo para felicidade. Vocês vão procurar sinônimos em inglês para felicidade. Nós temos aqui adjectives or qualities derived from the happiness nouns. Adjetivos derivados de substantivos para felicidade. No exercise, vocês vão achar mais sinônimos para a felicidade. Encontraram já alguma? Ainda não. E aí? Tô esperando. Feel good é um deles. Feel good. Acharam mais algum? Não. Achei nenhum. Felicity. Bless, que é abençoado, mas também são radiantly. E são essas, tá? Algumas das mais. E aí foi só uma questão de vocabulário, porque agora a gente vai entrar no reported speech, tá certo? Aqui na página 67. Vocês já ouviram falar sobre o reported speech? Já ouviram Não. falar? Não? Não. André, tá me ouvindo? André? Não se preocupe que eu não vou mandar você ler nada, tá? Não vou mandar ninguém ler nada agora. Eu só quero, se você tiver com o áudio ligado, por favor, liga ele.
Se puder. Se não puder, tudo bem. Eu mando outra pessoa. Tá sem áudio. Ah, você tá... E pelo celular não tem como falar não, André? Ah, tá, tudo bem. Alguém pode ligar o áudio, por favor? É uma coisa bem simples, tá? Eu. Pronto. Carlinhos, eu vou Oi. dizer uma frase para você. Vou dizer uma frase para você. E eu quero que você pegue essa minha frase, a frase que eu disse, e transforme ela como se você estivesse fazendo uma fofoca para alguém. Por exemplo, eu vou dizer bem assim: segunda-feira vai ter revisão para a prova. Aí você vai chegar para alguém, né? Como se você tivesse, como se diz, refale, rediga, não existe essa palavra, né? Mas transcreva para a sua forma o que eu acabei de falar. Alunos, a segunda-feira vai ter revisão para a prova. Aí você vai, como se estivesse contando para alguém, dizer o que eu acabei de falar. Super Beleza. simples. Não. Quase isso, Mário. Isso, Mário. Isso mesmo. A professora disse que segunda-feira vai ter revisão para prova. Então, o que é que eu fiz aí? Um reported speech, certo? Então, o reported speech é eu dizer com minhas palavras o que outra pessoa disse, tá? Então, aí a gente vai ter algumas regras, a gente tem que ter conhecimento de tempo, de presente. Eu falei no presente, Professora, né, eu me vou olhar aqui a referindo, porta, viu? viu? Eu falei, né, uma frase no presente, eu estou falando agora pro Mário, falei pro Carlinhos, falei pro Mário, estavam os dois, né? E aí o Mário, ele foi que repassou essa mensagem. Estava no Simple Present, eu estava dizendo, olha, meninos, segunda-feira vai ter aula para a prova. Mas aí, quando o Mário, ele foi repassar o meu recado, quando ele foi dizer o meu recado, ele utilizou a seguinte frase. Deixa eu abrir o chat novamente. A professora disse que segunda vai ter revisão para a prova. Então, a frase que eu falei no present simple, ele passou para o simple past, o past simple, tá? Então, a gente sempre vai ter o discurso direto e o discurso indireto, tá bom? Esse reported speech ou direct speech, indirect speech. Então, a gente vai ter o discurso direto, que é o discurso que eu estou falando para você agora. Olha, o discurso direto em que eu dou em primeira mão, eu estou falando para você determinada coisa. E quando ele vai passar, ele se torna um discurso indireto, porque uma outra pessoa está reportando aquilo que foi dito. Por isso que o tempo verbal ele muda, tá bom? Então, no quadro aí que tem na página 67 do livro de vocês, a gente vai ter esses exemplos de como a gente vai mudar, esses tempos verbais aí, ou as mudanças do tempo verbal, né? Pronto. Então, eu vou ter assim. Mateus. Não, Mateus, deixa eu botar aqui. Carlinhos. Carlinhos disse. I love math. Eu amo matemática. Pronto. Se essa fala aqui é do Carlinhos, isso aqui é um discurso direto, tá? Eu estou citando no discurso direto, tá? Eu estou chegando para a turma e disse, olha, turma, o Carlinhos disse, I love math. Eu estou
entre aspas, porque eu não mudei palavra nenhuma que o Carlinhos ele acabou de dizer para mim. Eu estou reportando, tá certo? Eu estou reportando aquilo que ele mesmo disse. Então, esse aqui é o meu discurso direto, tá? Então, dentro desse meu discurso direto, eu estou citando exatamente aquilo que a pessoa disse. Então, 2 pontos, I love math, entre aspas. Então, esse aqui vai ser o discurso direto, porque eu estou dizendo tal qual ele falou, sem mudar nenhuma vírgula. Mas se eu quero fazer a forma indireta, em que eu vou utilizar, tá bom? Eita, meu Deus do céu, peraí. Agora sim, está certo. Eu botei em português e em inglês, mas é Carlinhos said, né? Disse. Passado. Não mudei nada. Mas agora eu quero fazer um discurso indireto, ou seja, eu vou adaptar aquilo que o Carlinhos disse para mim, falando, né, utilizando as minhas próprias palavras. Então, eu vou construir uma outra estrutura. Então, eu vou dizer que Carlinhos said that he like apple. Oh, math. Então, eu estou dizendo que o Carlinhos disse que amava maçã. Amava maçã. Chega, deve estar com fome. Amava matemática. Então, eu transformei, eu coloquei com as minhas palavras. Então, se eu estou dizendo, ó, o Carlinhos disse, I love math. Né? Ele falou no presente. Eu transformei tudo isso e passei para um discurso indireto e utilizei se era simple present, agora eu passei para o simple past. Então, a citação, dentro dessa citação, eu mantive, né, a mesma coisa que o Carlinhos ele havia me dito, mas o que é que mudou? A maneira como o seu amor, a sua paixão por matemática foi dito, tá bom? Então, isso aqui, o nosso primeiro, aqui nós temos o caso de reported, de direct speech, e no segundo de indirect speech. E tudo isso aqui, ele é chamado de reported speech, tá bom? E como é Tá. que é feito, né? Como são essas regras para o uso, tá? Essas regras para o uso, né? A gente tem que ter, sempre pede, na verdade, uma adaptação para os tempos verbais. Então, aí dentro do livro de vocês, page 67, página 67, vocês têm esse quadro em amarelo. Então, nós temos aqui o simple present. Bob said, I love Mary. Aí no indirect, como eu passei, estava no simple present, presente simples, eu passei agora para o passado simples. Bob said that he loved Mary. Então, o Bob disse que ele amava a Mary, tá? E aí eu mudei. Se eu tenho aqui o present continuous, aí eu vou mudar para o past continuous. Bob said, I'm writing a letter. Eu estou escrevendo uma carta. E aí, quando eu vou passar para o discurso indireto, eu vou passar ele para o passado contínuo. Então, vou dizer que o Bob disse que ele estava escrevendo uma carta, tá? Aí, eu vou ter, de um lado, se alguém falou para mim algo no simple past, no passado simples, por exemplo, o Bob me disse, eu escrevi uma carta. Aí esse simple past, eu preciso adaptar ele no meu discurso indireto para o passado perfeito, né? Então, o Bob disse que ele havia escrito uma carta. Então, Bob said that he had written a letter, tá bom?
E aí, se for present perfect, ele vai mudar para o past perfect também. Se é can, vira could. Se é will, would. Se é this, este, vira that, aquele. This, those. Today, que é hoje. That day, aquele dia. Tomorrow, amanhã, né? Aí eu vou mudar para the next day, the following day, né? O dia seguinte. E assim por diante, tá certo, gente? Então, essas trocas aí de tempos verbais, a gente vai aprendendo na prática, tá bom? Aí eu quero agora ler com vocês essa partezinha que tem no próprio livro. Então, só para resumir com as palavras do livro aquilo que eu acabei de explicar para vocês. É possível relatar o que foi dito por alguém de duas formas, utilizando o discurso direto. Neste caso, né, eu apenas vou transcrever o que foi dito. E através do discurso indireto, né, quando eu opto por contar com nossas próprias palavras o que foi dito. Então, no discurso direto, eu utilizo as mesmas palavras e no discurso indireto, eu vou utilizar as minhas palavras, tá? Então, eu digo no discurso direto, mais uma vez, utilizando Bob aqui. Bob said, I love Mary. Então, Bob disse, eu amo a Mary. E no discurso direto, eu tenho que Bob said that he loved Mary. Então, Bob me disse que ele amava a Mary. Ele não ama mais? Não, não é isso. Eu só estou reportando que ele falou que a ama. Só que ele me falou essa frase no present simple. E quando eu vou relatar ela no past simple. Tá bom? Mas não é que ele deixou de amar a Mary. Então, quando eu vou passar a frase do discurso direto para o indireto e vice-versa, é necessário que eu fique atento aos tempos verbais, assim como os pronomes e advérbios de tempo, que acabam sofrendo alterações, né? Então, em algumas situações, o tempo verbal do reported speech não precisa ser modificado, como em situações que expressam fato que permanece como verdadeiro. Julian told me he works in Brazil. Então, o fato de ele ainda trabalhar no Brasil permanece verdade, né? Quando eu digo que o Julian me contou, né, que ele trabalha no Brasil. Então, se ele trabalha lá no Brasil, se ele permanece trabalhando, quando eu for passar para esse report aí, eu vou continuar, né? Julian told me that he works in Brazil. E não Julian told me he worked, né? Ele trabalhava, não. Porque ele ainda trabalha, tá? Então, a gente viu aqui as mudanças de tempos verbais, que eu acabei de falar para vocês. E do outro lado, a gente tem também, né? O I, quando a gente tem, por exemplo, as pessoas também mudam. Temos aqui o exemplo lá na página 68. Estão todos nessa página? Eu acho que Agora sim. não. Então, aqui, por exemplo, o I, eu, ele muda também. Porque eu tenho aqui no discurso direto. Bob said, I'm hungry. Bob disse, estou com fome. Mas aí, quando eu vou passar para o direto, eu vou utilizar he ou she, tá? Então, Bob disse que ele estava com fome. Como eu passei para as minhas próprias palavras, né? Não faz sentido eu dizer eu. E quem falou que estava com fome foi o Bob. E temos também o we, que muda. We, nós, né? Bob said we have to work. Nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Então, esse nós aí, eles vão virar they. Então, Bob said that they had to work. Então, Bob disse que eles tinham que trabalhar, tá bom? Temos também conversões do discurso indireto. Então, nós temos o present simple, nós temos o present continuous,
nós temos o past simple, o past continuous, o present perfect, past perfect, will e o would, tá? E aí nós temos o discurso direto e aí o que é reportado, né? Que é esse indireto. Então, o discurso indireto, ele é chamado tanto de indirect speech ou reported speech, porque eu estou reportando uma fala. Percebam que em todas essas frases do reported speech tem um pronome relativo que está entre parênteses. E este pronome relativo é quem? É o that. Por que o that ele está entre parênteses? Porque não é necessário, não é obrigatório, não é uma regra obrigatória que eu coloque sempre that, tá? Tendo that aí ou não, a minha frase ela não muda. Eu posso tranquilamente, por exemplo, I like ice cream. Aí no discurso indireto eu vou dizer que ela disse que ela gostava de sorvete. Então, she said she liked ice cream. Ela disse que gostava de sorvete, que ela gostava de sorvete. Ou eu posso dizer que she said that she liked ice cream. Esse that aí, ele só vai dar uma ênfase, tá? Mas ele não é necessário ser usado. Não é uma regra, não é obrigatório. A frase não vai mudar o sentido, né? Ninguém vai perder pontos se uma atividade, se um trabalho não estiver esse that escrito aí, tal qual se pede, tá bom? Agora, se eu disser, olha, coloque o that, tudo direitinho aí, sim, né? É necessário que haja isso. Temos outro exemplo aqui do present continuous. I am living in London. Eu estou morando em Londres, né? Então, ela disse que ela estava morando em Londres. Então, she said that she was living in London. Temos também o past simple. I bought a car. She said that she had bought a car. Or she said that she bought a car, né? Ela disse que ela tinha comprado um carro. Ou ela disse que comprou um carro, tá bom? Nessa questão aí, a gente teve duas formas e todas as duas estão corretas, tá? Ela falou no passado simples. Eu posso passar tanto para o passado simples também, quanto para o past perfect, tá? Que é o passado perfeito. Temos o present perfect. I haven't seen Julie, né? E temos no indireto. She said that she hadn't seen Julie, tá? Ela disse que não tinha visto a Julie. E assim por diante, tá bom? Na próxima aula eu vou detalhar tudo direitinho, trazer alguns outros exercícios antes da gente entrar nos exercícios do livro. Os exercícios do livro eles já trazem algo mais avançado. E aí a gente vai fazendo mais detalhadamente. Como a gente chegou no nosso tempo limite, tá? Vou encerrar a nossa aula e na próxima aula a gente continua, tá certo, gente? Tá certo, gente? Certo. Se responderam, acho que sim. Estão todos com... estão todos com o microfone desligado. Sei. Pronto. Então, um beijo para vocês. Bom final de semana. Se cuidem e até segunda-feira. Beijo.